E daí gerou toda uma dor de cabeça, toda uma situação terrível, que eu não me orgulho. Só que eu sou grata, sou muito grata, porque a partir daquele momento eu aprendi uma lição muito grande. E eu me questionava, eu não aceito ser este ser humano. Por conta dessa falha, por conta desse erro que eu cometi. Olá, meus queridos amigos. Hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha história de vida. Não achei outro tema melhor para um primeiro vídeo nesse canal do que compartilhar o que me trouxe até aqui. Então eu tenho certeza que a minha história pode ser muito útil, pode se conectar com a sua história, porque se você está aqui, eu tenho certeza que temos muito a compartilhar, certo? Já peço que você curta esse vídeo, peço que você compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que estão buscando um despertar, que querem olhar a vida de uma outra forma, olhar a fé de uma outra forma, certo? E não se esqueça também de se inscrever neste canal. Me ajude a crescer e a fazer com que o meu conteúdo chegue a muito mais pessoas, que auxilie muito mais pessoas nesse despertar. E agora eu quero compartilhar com vocês então um pouco da minha história. Eu vim de berço católico, fui católica, meus pais eram católicos, meus pais se conheceram em eventos da igreja, do grupo de jovens da igreja. E até os meus 12 anos eu fui da igreja católica, frequentei, né? Meus pais, consequentemente eu, frequentei a igreja católica. Meus pais separaram, eu tinha apenas 3 aninhos de idade e ainda assim seguimos, né? Meu pai continuou na religião católica e minha mãe também. Fui católica até os meus 12 anos. Nessa fase da vida, minha mãe teve uma doença grave, teve um câncer de mama. Foram 3 vezes, ela teve 3 vezes de fazer tratamento, de se curar e depois de alguns meses retornar à doença. Então foram 3 vezes. Na última, ela foi desenganada pelos médicos, dizendo que ela teria em média 10 meses de vida. E ela estava muito fraca, ela tinha que fazer quimioterapia, radioterapia e estava muito fraca. Por esse motivo, o médico na época pediu a internação, pediu que ela se internasse para fazer esse tratamento, esse restante de tratamento no hospital, já que era longe da nossa casa e era difícil para ela estar indo e vindo, né, por conta da fraqueza. Não tínhamos carro, então era sempre com um ônibus. Morávamos na região de Florianópolis na época, então pegávamos 2 ônibus, ela pegava 2 ônibus para ir pro Cepom e fazer o tratamento, voltar para casa, então isso gerava muito transtorno. Por isso o médico pediu para que ela se internasse. Ela tinha 3 filhos, eu e mais 2 irmãos, entregou os meus irmãos para tios cuidarem, né? Essa era a ideia, que ela entregasse meus 2 irmãos para um casal de tios que moravam no sítio na época, e eu iria para casa do meu pai, como fui. Nesse meio tempo, meus avós sofreram um acidente vindo buscar os meus irmãos para levar para casa desses tios. E ficaram gravemente feridos, ficaram uma média de 40 dias no hospital. Minha mãe precisou adiar a internação. Nesse tempo que ela adiou a internação, indas e vindas para o hospital, se questionando muito, né, do porquê tudo isso estava acontecendo, ela foi evangelizada por um obreiro da Igreja Universal. E nesse último suspiro de fé, ela aceitou conhecer uma nova igreja, enfim, aceitou a ir a uma reunião, foi à igreja e foi um momento que ela foi desafiada a usar a fé dela. Um pastor muito sábio na época usou da fé, né, e desafiou ela. Então, se ela realmente cria em Deus, ela a partir daquele momento estava curada. E naquele momento ela se converteu para a igreja evangélica, né? Então, fomos todos juntos, né? Eu, meus irmãos, fomos todos juntos. Minha mãe se curou, graças a Deus. Isso já fazem quase 20 anos. Ela não teve mais o câncer não retornou. E ela tá muito bem, graças a Deus. Continua na igreja evangélica até hoje, né? Sempre com muita fé. Enfim, segui até os meus 26 anos.
na igreja. Fui aquela jovem, aquela adolescente de estar sempre dentro da igreja, de estar no grupo de jovens, de participar de tudo que a igreja propunha. Então eu estava sempre muito assídua ali dentro. Mas eu não me sentia conectada com Deus. Conexão é a melhor palavra que eu defino. É isso tudo que eu quero trazer para vocês e o meu sentimento, tá? Porque eu tinha muita fé, mas ao mesmo tempo eu tinha muito medo, porque era tudo muito desconhecido, certo? Falar em Deus, falar em Jesus me despertava fé, mas ao mesmo tempo era aquela fé baseada em conhecimentos vindos de outra pessoa, de um pastor, de um obreiro, enfim, vindos, né, desse olhar bíblico mais interpretativo, porque sabemos que a Bíblia, ela é universal, claro, mas ela é baseada em interpretações e cada pessoa interpreta de uma forma diferente. Cada religião, cada pastor, padre, enfim, vai interpretar de uma forma diferente, trazendo para o seu olhar, trazendo para o olhar que a casa quer estabelecer, certo? Não critico, né? Eu acho que a gente tem que amar e aceitar cada casa, cada olhar diferente, porque é uma forma de Deus se comunicar com as pessoas. Porém, eu não me sentia realmente conectada com Deus, aquele laço estreito, sabe? Como família, que tem certeza que pode contar com o outro, como uma mãe e uma filha, né? Como com a minha mãe, que eu tenho certeza, eu sei que eu posso voltar para casa, eu sei que quando eu precisar ela vai estar ali para me ajudar. Eu não sentia isso. Eu sabia que todos sabemos, né? Que Deus não nos desampara, que Deus está sempre conosco, que Deus nos ama como filhos, mas a gente não sente muitas vezes isso na prática. Quando vem um problema, quando vem uma dificuldade, muitas vezes a gente esquece de usar a fé, né? De pedir para Deus e de confiar. Confiança, eu acho que é a principal palavra. Confiar de que Deus está ali, de que Deus sabe o que é melhor pra gente, mesmo na doença, porque hoje eu sei que muitas vezes uma doença é o amor de Deus. Porque através daquela doença a gente vai se fortalecer, a gente vai voltar muito mais forte, a gente vai superar, né, testar o nosso poder de superação e faz parte do processo, a dor. Hoje eu sei que faz parte, mas antes eu não sabia. Eu não conseguia entender que a dor era parte do processo, de que todos precisamos passar por sofrimentos diferentes, cada um com o seu. Mas se você observar, todo mundo tem um sofrimento, tem uma dificuldade. Toda família tem um problema, certo? Todo mundo tem algo, uma barreira a ser superada. E assim vai ser toda a nossa vida. Quando a gente resolve uma coisa, vem outra para que a gente precise resolver. E isso faz parte. Mas isso é tema para outro vídeo, tá? Aqui eu quero trazer realmente a minha história. E chegou uma determinada fase da minha juventude, meus 18 anos, eu tive aquela fase do jovem rebelde. Conheci uma mulher por quem eu me encantei, me apaixonei, e aquilo me afastou da igreja naquele momento. Eu me senti excluída pelas pessoas dentro da igreja. Era como se, assim, cada vez que eu entrava, depois que eu me relacionei com essa mulher, eu fui ainda algumas vezes na igreja, mas eu me sentia assim, como se eu não pertencesse àquele lugar, como se ali, como se eu não pudesse estar ali. Resumindo, é isso, é como se eu não pudesse estar ali, como se eu não fosse digna de estar naquele lugar. E por isso eu saí. Então eu acabei me afastando da onde eu vinha frequentando há alguns anos e comecei a frequentar em outro lugar, onde ninguém me conhecia, porque eu queria estar na casa de Deus, mas ao mesmo tempo eu não queria aquele olhar de cobrança, de julgamento que as pessoas tinham comigo. E continuei frequentando a mesma igreja, só que
em um município próximo da onde eu morava naquele momento da vida. Eu morava em Jaraguá do Sul e eu frequentava em Guaramirim. Tive uma filha, nesse período eu estava grávida, quando eu conheci essa mulher, eu tive a minha filha, nós duas nos casamos, tem todo um contexto, né? Enfim, eu saí da casa da minha mãe, fui para casa do meu pai, acabei saindo da casa do meu pai e fui morar junto com essa mulher. Vivemos juntas quase 8 anos, foram 7 anos e meio de relacionamento. E eu sempre senti falta de estar em uma casa, eu sempre senti falta porque a gente aprende que a gente tem que ir à casa de Deus, certo? Dentro da religião, a gente aprende que nós devemos ir à casa de Deus para poder buscar a Deus, ou enfim, para poder conversar com Deus. Era isso que eu aprendi, foi isso que eu aprendi. Então eu sentia falta de estar na casa de Deus. Então eu ia, frequentemente eu ia à igreja, mesmo com relacionamento homossexual. E depois de um tempo, não me senti mais bem naquela casa que eu estava, na Igreja Universal, e fui para a casa de oração, conheci a casa de oração. A casa de oração foi um lugar que eu me senti muito bem recebida. Embora eu não falasse, né, em relação à homossexualidade, mas tanto eu quanto a minha cônjuge éramos muito bem tratadas, muito bem recebidas pelos irmãos da igreja. E ali eu me sentia, nossa, principalmente na hora do louvor, eu sentia uma conexão muito forte. Eu me emocionava, eu me sentia muito próxima a Deus no momento do louvor. Mas chegava na hora da palavra, muitas coisas não faziam sentido para mim. Era como se aquela comunicação, aquelas palavras, como se algo não fechasse, sabe? Como se algo não fizesse sentido no meu coração. Mais que eu estivesse ouvindo e quisesse acreditar, e fosse coisas que eu ouvi a minha vida inteira, mas no meu íntimo eu não me sentia conectada, não ressoava como verdade no meu coração. Mas eu continuava frequentando, continuava indo todos os domingos, e chegou uma fase da vida que as minhas filhas, nesse momento ali, né, nos meus 25 anos eu tive uma outra filha, então chegou numa fase que eu tinha as duas filhas, e elas começaram a falar. E a mais velha, ela sempre foi muito de opinião, muito de atitude, e ela começou a questionar. Quando falavam de pai e mãe, ela falava que ela tinha duas mães. Quando falava de relacionamento de homem e mulher, ela falava de relacionamento de duas mulheres. E eu percebi que aquilo começou a ficar confuso para a idade dela, mas para o ambiente que ela estava. Então eu fiquei com medo de ela falar coisas que pudessem gerar pensamentos ruins em outras crianças e ao mesmo tempo para elas. E ao mesmo tempo eu não queria que todo aquele ensinamento da igreja confundissem a cabeça delas, porque era o que elas viviam, essa realidade de duas mães, né, de um relacionamento homossexual, mas que existia muito amor. Então eu queria realmente que elas olhassem para nós com o amor que existia entre nós enquanto família. E acabei não indo mais à igreja, acabei saindo da casa de oração. Isso mais ou menos nos meus 25, 24, 25 anos. Elas tinham, a Natália, que é a mais velha, tinha uns 4, 5 anos. Não lembro ao certo, mas mais ou menos isso. Então saí. Acabei não indo em lugar nenhum. E indo para uma outra parte da minha vida, da minha história, eu fui uma jovem muito irresponsável. Então, muitas coisas eu não dava atenção. E eu tinha aquele ditado de que os olhos não veem, o coração não sente, para justificar os meus erros. E eu cometia muitos erros. Cometi desde a minha juventude, desde os meus primeiros relacionamentos até essa mulher. Então eu posso dizer que praticamente todos os relacionamentos eu fiz coisas erradas, tá? Não me orgulho, mas ao mesmo tempo eu aprendi muito com isso. Enfim, me separei dessa mulher, eu quis pedir o divórcio
Eu pedi o divórcio em agosto de 2018. Foi muito difícil, ela não aceitou, ela tinha uma dependência emocional muito grande, então ela teve muita resistência e eu não consegui ser firme. Então eu tive muita dó, eu acabei aceitando continuar com ela por conta da pena, ou enfim, da dificuldade que eu tive de levar até o fim. O que aconteceu? Na minha cabeça, eu pensei assim: vou fazer do nosso relacionamento um inferno para que ela veja que não tem futuro comigo e quero o divórcio. E nesse período eu acabei me envolvendo com uma pessoa do trabalho e ele acabou se apaixonando e eu não. E eu não quis continuar com aquilo. Eu acabei saindo fora, só que ele estava apaixonado. Um mês depois de que eu realmente não quis mais nada com ele, em novembro, ele teve aquela querida ideia de que se você não vai ser minha, você não vai ser de ninguém. Então ele chegou para minha ex e contou tudo, o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, que nós nos envolvemos. Então a casa caiu, né? Foi um momento bem difícil, porque ela sofreu muito. Então eu me senti muito culpada pelo sofrimento dela. Mas ao mesmo tempo, Deus é tão maravilhoso que se eu tivesse recebido, porque a gente sabe que a gente paga, né? Tudo que a gente faz, a gente paga. Mas eu não tinha essa clareza antes, nunca tive essa clareza. Hoje eu tenho essa clareza, mas eu não tinha. Só que ao mesmo tempo, se eu fosse pagar a conta na mesma moeda, por exemplo, ser traída, não ia doer. Não ia doer. Não ia ser um aprendizado pra mim. Porque eu já queria o fim daquele relacionamento. Então, se ela me traísse, pra mim ia ser bom. Eu ia conseguir o fim do relacionamento. Então, não ia ser um aprendizado. E se outra pessoa, digamos, me traísse, naquela época, eu não me apegava. Então, se eu fosse traída por uma outra pessoa, eu simplesmente ia tocar a fila. A fila anda, vamos pro próximo, tá tudo certo. Não ia ser uma dor, não ia ser um aprendizado. Eu não ia mudar por ter sido traída. E é por isso que eu digo que Deus é maravilhoso, porque eu aprendi naquele momento, quando tudo veio à tona, porque eu perdi o que eu mais amava naquele momento, que era o meu trabalho. Eu trabalhava numa empresa que eu era imensamente feliz. Eu amava estar naquele lugar. Eu não via minha vida em outro lugar a não ser lá. Meu futuro profissional eu desenhava estando lá. E eu tinha acabado de ser promovida. Eu tinha sido promovida há uma semana para um cargo que era dos meus sonhos, que eu via desde criança. Meu desejo de criança, de adolescente, era promover eventos, estar à frente de grandes eventos, fazendo festas, porque eu gosto muito de festa, de pessoas, enfim, como boa libriana que sou, gosto muito de festas. E o meu sonho era ser promotora de eventos. Só que há 20 anos atrás, não, 20 não, meu Deus, 10 anos atrás, eu tô com 31, há 10 anos atrás não era uma profissão fácil de entrar, né, de criar raízes no mercado. Então eu acabei nem cogitando a hipótese de trabalhar com eventos. E trabalhando nesse lugar, eu recebi a oportunidade de ser promotora de eventos da marca. Então eu ia viajar muito fazendo os eventos dessa marca. Então eu estava muito feliz, porque eu tinha acabado de alcançar a oportunidade dos meus sonhos. Eu ia ganhar dinheiro, ia viajar de graça, ia fazer o que eu gosto, por algo que eu gosto, por aquilo que eu realmente acreditava. No entanto, em questão de uma semana eu ganhei a conta. E eu ganhei a conta justamente porque eu me envolvi com uma pessoa do trabalho. E daí gerou toda uma dor de cabeça, toda uma situação terrível que eu não me orgulho. E só que eu sou grata, sou muito grata, porque a partir daquele momento eu aprendi uma lição muito grande. E eu me questionava, eu não aceito ser este ser humano. Por conta dessa falha, por conta desse erro que eu cometi, né, por conta dessa traição,
eu me questionei, eu não aceito ser essa pessoa. Naquele momento eu me via como um monstro. Então eu dizia, eu não aceito ser esse monstro que eu estou sendo hoje. E eu pedia muito, como eu faço para mudar? E eu comecei a pesquisar na internet, como eu faço para mudar? Como eu faço para ser um ser humano melhor? Como eu faço para mudar as minhas atitudes, os meus pensamentos? Como está ficando muito longo esse vídeo, eu vou dividir em parte 2 e parte 3, tá? Então, veja o link aqui na descrição, vou deixar os outros 2 links aqui na descrição. Continue para o próximo vídeo, tenho certeza que a minha história, aqui é só um pedacinho, né, só o começo dela, mas eu tenho certeza que eu vou ter muito a agregar na sua vida, no seu despertar espiritual também. Então, clica no link, assiste também o 2 e o 3, tá bom? Um beijo, fica com Deus, mente, fé e despertar.